mais de 5 anos viajando por todos os países da América do Sul e sempre que eu falo isso, o que as pessoas mais perguntam é quais os perrengues eu passei, que lugares eu menos gostei, que lugares eu mais gostei. Decidi fazer esse vídeo e conversar aqui com você um pouquinho sobre os perrengues, sobre meus aprendizados, tanto habilidades que eu desenvolvi, quanto técnicas que eu uso comigo mesmo que talvez sirva para você também. O que eu vou falar hoje chama técnica da privação intencional, baseada nas minhas próprias experiências, nos meus conhecimentos tácitos, ou seja, conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha vida nessa trajetória viajando por tantos países, diferente de um conhecimento técnico ou científico, não tem um embasamento além das minhas próprias experiências. Imagine que você vive um certo padrão social, econômico, financeiro, que você tem condições de ter uma cama confortável, um ar-condicionado, um chuveiro elétrico. Então, nessa técnica, eu propus abrir mão de certos confortos para fazer algo que eu amo. Então, um exemplo é ir acampar na cachoeira, na praia, na selva, e dormir numa barraca de camping, num colchão inflável, e passar alguns perrengues, cozinhar, fogareiro, coisas que muitas pessoas não se permitem porque dizem isso aqui não é para mim, eu posso ficar no hotel, eu posso ficar na pousada. Mas o que eu quero dizer é que uma coisa não exclui a outra. Você pode se permitir estar em uma situação de privação intencional. E se você fazer um gráfico disso, é como se você está no ponto A, e daí você desce para a situação de perrengue, situação em que você se põe em privação de coisas que você tem no ponto A. Daí quando você volta ao ponto A, você tem a sensação emocional de que não é linear, você desceu e voltou para o mesmo ponto. Mas a sensação, quando a gente volta ao lugar que a gente estava antes, é igual a você está no ponto A, desceu e foi no ponto A, mais. Então, você está no mesmo estado que estava no dia anterior, mas depois de passar por situações, você vai valorizar e ser muito mais grato por tudo que você tem, seja uma cama confortável para dormir, um travesseiro confortável. Lógico, fazendo essa privação desde que você ganhe outras coisas. Um exemplo, você pode ir para uma pousada mais simples, ou um hostel, ou em outro país, mesmo podendo estar em um hotel. Então, quando você fica hospedado em um hotel, a sensação de que aquele lugar é muito melhor, é muito mais prazeroso. Eu lembrei disso uma vez que eu fiz o clareamento dos dentes e senti muita dor. Ficou muito sensível ao meu dente. Para quem já fez sabe que dura aí às vezes até um dia. E no dia seguinte, quando eu acordei, eu estava no mesmo lugar que eu estava 2 dias antes, mas a sensação era de muito prazer e satisfação. Ou seja, eu voltei ao estado inicial, mas após transitar a dor, ela me fez dar muito mais valor ao que eu já tinha antes. E essa técnica eu digo que é um conhecimento tácito e habilidades, porque durante a minha viagem eu sempre me propus viver coisas, fazer voluntariado, de forma mais simples, estar em lugares, pessoas locais e viver a cultura e o dia a dia daquelas pessoas. Posso dividir aqui com vocês a experiência que foi dias antes do Natal, que eu estava numa cidade da Bolívia chamada Copacabana. Coincidentemente com o nome do Rio de Janeiro, também parece bastante uma baía com vários barcos e você pode ir de barco até uma ilha chamada Isla del Sol. E nessa ilha eu fui com mais 2 amigos e nós nos permitimos vivenciar a experiência local. Lá do sul da ilha é a parte mais nobre, onde tem pousadas e hotéis e tudo é mais caro. E a parte norte da ilha é a parte mais pobre, mais simples, diria. E nós fomos para a parte norte e passamos lá 3 dias, vivendo com pessoas locais. En la Isla del Sol, Chayapampa, encontramos nuestro guía de acá. ¿Cómo se llama? Davis. Davis. Alexi. Alexi. Nós fomos para um lugar que era frio, mesmo no verão, muito frio. E eles não tinham chuveiro elétrico, não tinham fogão dentro de casa. Eles saíam para buscar lenha e faziam uma cozinha comunitária, uma comida e dividiam para todos. E nós saíamos para buscar lenha, fazíamos nosso foguinho com a panela e fazíamos um ensopado de lentilha, de bico, arroz e carne e verdura. Para mim aquela foi uma experiência, lógico que por 3 dias me fez refletir muito sobre tudo o que nós temos e muitas vezes não damos valor. Eu lembro que
véspera de Natal, eu liguei para minha família, que estava em Recife, para os meus amigos, por vídeo, e todos estavam fazendo banquete com comida que dá para uma semana, para a quantidade de pessoas que tinham. E aí eu lembrei dessa experiência e falei para eles disso que eu tinha vivido e lembrar de agradecer coisas que muitas vezes a gente não lembra, como ter um fogão a gás dentro de casa que você simplesmente aperta, acende um fósforo e um fogo para esquentar uma comida. Fico até emocionado de lembrar. E você sentir que pessoas vivem como eu vivi nesses 3 dias, a vida inteira assim, tendo que sair para buscar lenha para fazer a própria comida. Então, viver essa experiência, esse perrengue, como as pessoas costumam dizer, me fez mudar minha forma de ver a vida, de dar valor a coisas simples, como ter um chuveiro elétrico em um dia de frio e tomar um banho quentinho, como ter um fogão em casa, ter dinheiro para comprar o gás. Quantas pessoas não têm condições? Então, valorizar isso é o que eu denominei como a técnica da privação intencional. E ao mesmo tempo me fez refletir essa semana, ao voltar de viagem de Fernando de Noronha, a sensação de que eu voltei para o mesmo lugar. E lembrei quando eu tinha férias antigamente, trabalhando como um louco, às vezes 60, 70 horas na semana, viajava de férias. Então, é o oposto da técnica da privação intencional. Talvez é a sensação que muitas pessoas me passam ao falarem das suas férias de viagem incríveis e maravilhosas, porque elas estão em um certo patamar que muitas vezes estão frustradas com a vida que levam. Daí ela tirou as férias de 10, 15 até 30 dias, vive a vida dos sonhos naquelas férias, paga como se não houvesse amanhã e vê depois como vai pagar o cartão de crédito. Quando elas voltam para a vida que elas têm antes, tem aquela sensação de que nomeiam como depressão pós-viagem, que é você volta ao estado que você estava antes, mas como você teve um pico de muitas emoções, de momentos incríveis, e volta, a sensação é de que está descendo muito mais, que é o oposto da privação. Quando você vive algo inimaginável, algo que você sempre sonhou e parecia longe de realizar, e volta para o estado que você estava quando você não está feliz com a vida que leva. Mas quando se tem a vida plena, você faz o que ama, está grato pelo que tem, pelo trabalho que tem, que paga suas contas, o que te permite viajar, você não sente essa queda. Você realiza um sonho, vive esse sonho e volta para a realidade que está boa. Então, a técnica da privação equilibrada com os sonhos, ela faz com que você valorize ainda mais aquilo que no seu momento presente sejam as coisas mais simples, como ter um teto para dormir, como ter comida para se alimentar, ter um emprego para pagar uma viagem. E quando as pessoas me diziam que eu tenho a vida dos sonhos dela, porque eu vivo viajando há mais de 5 anos, eu lembro que falei isso para uma amiga e eu tenho a vida que elas sonham, porque quando elas viajam de férias, elas estão realizando o sonho. Mas elas talvez não queiram viver a vida que eu vivo, porque se aquilo não fosse algo pontual, como elas imaginam ao viver uma experiência extraordinária, e sim uma constante, poderia ser algo mediano, medíocre. Então, a vida que eu levo não necessariamente é a vida que as pessoas querem levar. Eu pergunto, por que você não realiza? Quantos sonhos você deixa para depois? O que parecem tão distante e, na verdade, está só o passo de superar o medo, de criar coragem para realizar. Então, não é sobre a vida que eu levo, é sobre a gratidão que eu tenho com a vida que eu levo. Essa técnica da privação intencional, ela faz com que passar por certos perrengues te permita ser muito mais grato pela vida que você tem hoje, além de tornar muito mais viável certas experiências que, se você viaja ficando em hotel 5 estrelas e passa 15 dias viajando, o custo dessa viagem às vezes é muito maior do que você passar 6 meses viajando, ficando em hostel. Então tudo está no equilíbrio entre aquilo que você pode pagar e o que você vivenciar como experiência. Se sua prioridade é passar 6 meses viajando, você pode abrir mão de certos confortos e viver uma vida muito mais significativa, de experiências incríveis, de conhecer outras culturas. E esse equilíbrio me permitiu viajar por tanto tempo, transformar naquele ano sabático que eu tinha planejado em um estilo de vida. E hoje eu posso viajar valorizando o meu tempo, valorizando aquilo que
eu tenho de mais precioso. Eu vivencio a experiência, vivencio as culturas, passo pelos perrengues, como vocês costumam dizer, mas sempre visando a gratidão pelo que eu tenho onde eu estou. Essa técnica que eu comentei aqui com vocês é uma forma de valorizar o que se tem e a sensação de que, voltando ao estado inicial, é possível ter muito mais satisfação. É isso que eu divido com vocês. Já pensaram nisso?